É muito fácil até falar que o sistema tributário tem que ser progressivo, precisamos de mais progressividade e coisa parecida. E do lado da Receita, é tão comum eu ouvir a ideia de que ricos pagam pouco imposto, e aqui no Brasil, que os pobres que pagam imposto e tudo mais. Eu queria colocar algumas questões aqui para dizer aquilo que ainda pode ser e aquilo que já não é mais. Existe uma questão, sem dúvida, que tínhamos muito forte, nós sabemos, com aqueles fundos exclusivos e quijandos, que não pagavam imposto e que hoje estão pagando imposto. Ou seja, foi uma normalizada, foi uma medida corretíssima do atual governo de trazer uma igualdade, não era acertado isso. Rendimentos do exterior também sendo tributados. Então, essa parte dos ricos que não pagavam imposto, eu acho que está no passado, e era verdadeira. Mas tem uma outra parte que a gente ouve muito do rico que não paga imposto, porque, afinal de contas, recebe dividendos e dividendos são isentos. Esta me incomoda, gente. Cada vez que o indivíduo tem uma ação, implica um direito ou uma obrigação para a pessoa física. E assim vai funcionando uma correspondência como essas. Até um certo dia que esse indivíduo resolve pegar uma parte do seu patrimônio, ou seja, de direitos e obrigações, e destacar. E cria uma tal da pessoa jurídica. A partir dali, quando ele assina alguma coisa, ele assina pela pessoa física, ele assina pela pessoa jurídica. Pessoas físicas e pessoas jurídicas são apenas centros de imputação de direitos e obrigações do indivíduo. Esse indivíduo é aquele que sofre. Esse indivíduo é para quem dói o imposto. Quando a pessoa jurídica transfere dividendo para a pessoa física, o dinheiro saiu do bolso esquerdo do indivíduo e foi para o bolso direito do indivíduo. Então, se a pessoa jurídica pagou o imposto e transfere lucro depois de tributada para a pessoa física, se eu vou tributar uma segunda vez, eu tenho que tomar cuidado que eu posso ter um excesso. Do ponto de vista de política tributária, é um erro eu falar em tributação da pessoa física e pessoa jurídica como elementos separados. Aquele rico que recebe dividendos e não paga imposto, é o bolso direito que não pagou imposto, porque o dividendo de hoje é o lucro de ontem. E aquele lucro de ontem pagou imposto. Quando vocês ouvirem falar que precisa criar tributação sobre dividendos, a pergunta é, mas e a pessoa jurídica não vai pagar o imposto também? Como vai ficar a conta? Porque a conta é capaz de não fechar. Reduz o imposto à pessoa jurídica. Mas tem um pequeno detalhe. Algumas pessoas jurídicas, por exemplo, liberais, o lucro da pessoa jurídica é distribuído para o sócio. Mas a grande maioria das pessoas jurídicas reinveste o seu lucro. Ou seja, a massa de lucros tributada da pessoa jurídica é desse tamanhão. O volume de dividendos que vai para a pessoa física é desse tamanhinho. Algumas empresas, por exemplo, estão no chamado lucro presumido. Em vez de você tributar o dividendo, você tributar a pessoa jurídica com justiça. Nada impede que com bases presumidas, desde que elas tenham algum contato com a realidade. Fechar essas brechas é uma sinalização também importante para a sociedade, sabe? O fato de ter um sentimento de injustiça, tem que dar alguma resposta para resolver minimamente essas brechas. Essa reforma tem muitos problemas.